Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Caadle. Aqui o nosso intuito é trazer para você conteúdos de empreendedorismo, gestão de negócios, planejamento estratégico e tudo mais relacionado à gestão de empresas. Então seja muito bem-vindo e vamos ao tema de hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 6 passos para melhorar a comunicação da sua empresa. Uma das maiores questões que existe dentro do meio empresarial, do âmbito empresarial geral e dentro das grandes corporações é a comunicação. Então, a comunicação distorcida causa muitos problemas dentro da equipe. E a gente sabe que o que mais o empreendedor ele deseja, um gestor ele deseja, é que a equipe seja harmônica e unida. Porque uma equipe harmônica, uma equipe unida, ela produz muito mais. E principalmente, se ela for uma equipe feliz, ela consegue gerar muito mais resultados, obviamente. A comunicação ela se torna a base para fazer com que tudo flua dentro da sua empresa. Então, dentro desses 6 passos, eu vou trazer para você aqui, não tão profundamente, mas claro, eu vou trazer um bom conteúdo para você, do que você pode fazer para melhorar a comunicação dentro de qualquer equipe que você tenha. Como assim qualquer equipe? Você pode ter a equipe operacional, a equipe estratégica, a equipe tática, separando assim por grupos, e você quer melhorar dentro disso a comunicação. Esse modelo de 6 passos que eu vou trazer aqui para vocês, ele funciona em qualquer um dos âmbitos que você vai estar aplicando, ok? Primeiro passo, defina os papéis explicitamente e deixe isso muito claro. Então, antes de começar qualquer projeto, é importante você deixar claro o papel de cada pessoa dentro do projeto que vocês estão ali elaborando. Certifique-se também de que todos estão cientes do seu papel, da sua função e do que eles vão fazer dentro desse projeto. Então, quando eu tenho uma equipe, pode ser lá de 10, 15, 20, 30, 50, 100 pessoas, não importa. Eu preciso definir o papel de cada um claramente, que eles entendam o que eles de fato vão fazer e qual o papel deles dentro daquele projeto. O projeto ele precisa ser apresentado em um todo e depois ser esmiuçado. Isso é muito importante você entender. Não queira também simplesmente fazer, muitos erram, né? Muitas pessoas pecam nesse sentido, de ter um projeto gigante, um projeto gigantesco, e tá com uma equipe gigantesca, e aí ele separa a equipe por grupo, mas ele não apresenta o projeto no todo, para todos. Então, as pessoas, elas sabem cada um do que vai fazer ali no seu pequeno grupo. E aí fica lá o gestor esperando que cada grupo apresente o seu resultado para poder chegar no denominador total. Isso não é bom, porque uma vez que você tem uma equipe, ela precisa funcionar como um time. Então, se eu deixo claro para todos qual é o projeto fim, eles conseguem ter consciência da importância do papel deles em cada departamento, em cada posição que eles vão ter, ok? Então, o primeiro passo é esse. É básico, mas é fundamental. Segundo passo é crie um dicionário da empresa. O que é criar um dicionário da empresa? Toda empresa precisa ter a sua cultura interna, a sua linguagem interna. Então, o dicionário da empresa funciona como se fosse a linguagem de comunicação interna da empresa. Então, se ela vai ser formal, informal, expressiva, informativa ou não, você precisa definir qual vai ser essa linguagem. Como é que vai ser a linguagem no teu âmbito empresarial? Como é que você vai treinar a sua equipe para se comunicar entre si? Uma empresa que se preze, ela cria uma linguagem, uma cultura empresarial, e ali todas as pessoas, a equipe, ela tende a seguir, porque ela entra na cultura da empresa e ali ela começa a seguir. Então, qual é a linguagem que você vai usar ali de comunicação? É uma linguagem formal, informal? Como é que você quer que funcione ali a sua empresa? A minha empresa, posso dizer as minhas empresas, eu tenho um grupo de empresas, mas todos eles a gente tem um modo informal de se tratar. O que é o modo informal? É um modo respeitoso,
mas não com tantos jargões da área, não com tanta formalidade, né? E não é informal ao ponto de falar, e aí, mané? Oi, cara. Não. Então, a gente tem uma cultura de uma linguagem informal, mas muito respeitosa e de comum, tratando de igual para igual, independente do cargo, independente do posicionamento hierárquico dentro da empresa. Aqui a gente tem, eu prezo por uma cultura de igualdade com todos. Então, você vai ver um advogado tratando o estagiário com muito respeito, com total respeito. O estagiário é a mesma coisa com o advogado e assim sucessivamente. Esse foi o padrão que eu escolhi para minha empresa e que mais combina com o meu modelo de fazer gestão. Agora você precisa identificar qual é o seu melhor modelo de gestão, o que combina mais ali dentro com você, com o seu estilo, o estilo do seu negócio também. Tem isso. Qual é o estilo do seu negócio, o estilo dos seus clientes, né? Eu trabalho a minha empresa jurídica e se a gente pensar, caramba, você tem uma assessoria jurídica, então a linguagem deveria ser muito formal. É o contrário, né? Os meus clientes, quando a gente é muito formal, os meus clientes eles não entendem qual é o serviço em si que a gente vai estar trazendo para ele. Então, a linguagem mais informal, mais simplícia, ela traz um entendimento maior e o meu cliente ele consegue entender, sendo ele de qualquer nível social e aculturamento aqui no Brasil. Ele consegue entender o que a gente vai estar ofertando para ele, tá? Então, isso é importantíssimo. Terceiro passo é atribua um cargo de liderança, designe alguém que possa servir como um ponto de chave de contato para repassar todas as atualizações do projeto. O que é isso aqui? Esse terceiro passo não é simplesmente você ter o seu supervisor, não é simplesmente você ter o seu gerente, é você ter uma pessoa que seja o ponto de contato entre você, o gestor da empresa, o empresário, o CEO, e o projeto em si. Então você pode ter vários líderes. Eu, Adriele, utilizo muito a função de líderes por departamento. Eu gosto disso. Por quê? Porque eu consigo ouvir cada departamento, eu consigo ter contato, eles conseguem ter acesso a mim direto e depois eu ouço a supervisão geral. Então, assim eu consigo equilibrar e saber o que realmente está acontecendo, não tendo a opinião somente de uma pessoa sobre o todo da empresa. Na minha visão, e eu quero que você aqui entenda que isso não é uma via de regra, tá? Eu estou trazendo aqui para vocês a minha experiência, que ela pode ser muito boa ou não, ou você pode também ter uma outra maneira de fazer que funcione, ok? Mas na minha experiência, funciona muito bem assim. E eu consigo entender o que passa em cada departamento. Eu consigo deixar com que pessoas tenham acesso a mim. Eu quebro essa barreira da inacessibilidade, fazendo com que eu fique mais acessível a todas as lideranças que trabalham comigo e que elas tenham total liberdade de me trazer o que está acontecendo, ainda que o resultado não esteja sendo aquele que a gente estava pretendendo, né? Aquele que era o projeto inicial. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque faz com que as pessoas tenham liberdade de falar com você o que de fato está acontecendo, as suas dores, as suas dificuldades, para que você consiga, no meio do trajeto, mudar a rota para conseguir fazer com que o projeto de fato funcione. Quando você não tem isso muito estruturado, você não permite com que as pessoas tenham acesso a você, automaticamente você não tem uma visão de fato do todo, porque você fica com a visão de uma pessoa, que normalmente é o supervisor geral de tudo ou o gerente geral de tudo, e aí você fica só com a opinião daquela pessoa e pode ser que aquela pessoa também não se sinta aberta de falar para você, presidente, CEO, empreendedor, o que de fato está acontecendo. E aí o resultado final pode ser ruim porque você não conseguiu alterar no meio do caminho. Então, é necessário que a comunicação ela seja algo muito fácil, simples e acessível para todos dentro da sua empresa, tá? O quarto passo seria o anote tudo. O que é isso?
É impossível se lembrar de todas as informações importantes de uma reunião, de um brainstorm, de tudo que você possa fazer, de um treinamento, de uma decisão. Você não vai conseguir lembrar de tudo, por mais que o seu cérebro seja aí um ultra avançado cérebro que guarda aí todas as coisas, tem uma memória de elefante, igual a gente diria antigamente. Ainda assim é muito importante que você tenha clareza do que está sendo feito. Então, a anotação, por mais que seja algo simples que eu estou trazendo para você, é fundamental. Por incrível que pareça, muitas lideranças não trabalham com relatório e com anotação. Adriele, impossível isso. Não, é muito possível. E é isso que acontece. E quando eu falo mais direcionada mais para o microempreendedor, isso é o que mais acontece. Camarada não tem anotação. Coisa simples, né? Tipo continha de mais e menos, não acontece. Aí embola toda a contabilidade ali, as finanças da empresa, porque não está sendo anotado as coisas. Então, gente, desde o micro ao macro, a anotação é importantíssima para que tenha-se clareza do que vai fazer, do que já foi feito, do que está pendente ainda, está caminhando, aguardando resposta, aguardando encaminhamento ou algo do tipo, ok? Quinto passo, confirme e reforce as decisões. Isso aqui é importantíssimo. Entre uma fala e outra existe grandes espaços para confusão. Isso aqui é diariamente, gente, isso acontece todos os dias. Então, você confirmar as decisões é muito extraordinário. Como assim, Adriele? É uma coisa boba, mas é extraordinário. Sabe que o maior erro das pessoas é simplesmente ter a vergonha de perguntar novamente o que ela deveria fazer? Porque elas normalmente têm vergonha ou têm medo de se expor, né? Nas empresas, os liderados têm vergonha de se expor, de perguntar, ou de dizer que não entendeu, ou de dizer que não anotou. E simplesmente não tem certeza das decisões. Então você, como empreendedor, como CEO, como gestor, você precisa confirmar as decisões. Ver se os seus liderados de fato entenderam o que você colocou, porque nem sempre o que você fala é o que o outro escuta. Guarda isso dentro de você. Nem sempre o que você fala é o que o outro está escutando, porque o outro pode estar escutando dentro da perspectiva e do entendimento e do conhecimento dele, e não do seu. Então ele pode entender uma decisão errada. E aí, amigo, o resultado é totalmente diferente. Então, confirmar as decisões, as tomadas de decisões, os próximos passos é importantíssimo. Você entender se eles entenderam o que você passou para eles. Por mais que pareça, caramba, eu preciso reforçar? Precisa. Isso é uma base da comunicação. Você precisa reforçar. A gente, quando trabalha a mentalidade, a gente fala muito sobre a repetição, porque a repetição ela gera novas crenças, né? É igual quando você tem um bebê. Quanto mais você fala o nome dele, mais ele vai entender que aquela é a identificação dele. Todas as vezes que você fala, ele escuta aquele som. Todas as vezes que ele escuta aquele som, ele entende que você está chamando ele. Então, a repetição, ela traz o entendimento. Então, quanto mais você repetir para os seus liderados, mais eles vão entender o que você está passando. Sexto passo, e a gente fica por aqui, defina regras para os canais de comunicação. Separe cada canal para cada tipo de mensagem. Assim sua equipe conseguirá utilizá-lo da melhor maneira. Como é que é isso? Você precisa ter um canal de comunicação para cada equipe sua. Você precisa ter um canal de comunicação para cada departamento. E fazer com que a comunicação fique mais direta, sem terceiros. Assim você consegue mensurar com mais facilidade o que está acontecendo diariamente dentro do seu negócio. Então, quando eu preciso entender o que está acontecendo no meu financeiro, eu preciso ter um canal direto com o meu financeiro. Eu não posso fazer com que eu chame o meu gerente chame o supervisor, e o supervisor chame o responsável financeiro, que o responsável financeiro chame lá a agente financeiro que está fazendo. Olha só quantos passos. Consegue compreender? Por mais que a hierarquia
exista e é necessário, né? A questão de governança empresarial é importantíssima. Você precisa entender que um canal livre vai trazer para você mais acessibilidade, mais conhecimento, informação mais rápida, mais prática, mais acessível. Você consegue ver e mudar o que está acontecendo ali com muito mais velocidade. Pensa comigo, se você consegue ter clareza, uma comunicação muito clara e objetiva, você também consegue traçar uma estratégia mais rápido para que o seu mês seja diferente. Vamos pensar que esse mês você tem lá uma meta a se alcançar e você já foram 20 dias. Você só tem mais 11 dias dentro do mês para alcançar a sua meta. Se você tem um canal de comunicação aberto, rápido, acessível, você consegue mudar todo o trajeto para conseguir mudar o resultado dentro de 10 dias. Se você não tem isso, você precisa fazer reunião, você precisa analisar dados e isso pode levar muito mais tempo para que você consiga fazer uma tomada de decisão assertiva que mude o resultado final dentro desses 11 dias. Então, gente, esses foram 6 passos da comunicação assertiva dentro da sua empresa. Eu espero que te ajude muito e que você possa colocar em prática, que você vai ver muitos resultados. Bom, essa é a minha experiência, eu coloco em prática na minha empresa e graças a Deus tem funcionado muito bem. Muito obrigado. Olha, não deixe de comentar, compartilhar, curtir. É muito importante para a gente esse trabalho. Se você está gostando mesmo do nosso trabalho, deixa aí o seu comentário. O que mais você quer ouvir, o que mais você quer aprender. É muito prazeroso e incentiva a gente a continuar nessa caminhada. Um grande abraço e até breve.